No Produtor Quer Saber de hoje, você confere a segunda parte da palestra do coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoffmann, para os alunos no curso de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. O tema da apresentação foi Bem-estar animal, qualidade de vida dos rebanhos, com destaque para suinocultura e avicultura. Acompanhe. Passando para uma outra cadeia extremamente importante para o Brasil, que seria a da suinocultura, a gente tem uma parceria muito importante com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, a realização de fóruns estaduais sobre boas práticas e manejo de princípios de bem-estar animal já abrangeram cerca de mais de 1.000 produtores, já participaram desses fóruns, sentaram, viram, leram as cartilhas, espero, e a gente faz esse acompanhamento junto com os sindicatos e as federações e também a ABCS na implantação dessas práticas na realidade. A abolição das gaiolas de gestação, que tem sido uma nova frente agora dos defensores de bem-estar animal, das organizações não governamentais, das ONGs que defendem isso, é um passo importante, isso é reconhecido pela cadeia. Por quê? Porque justamente um dos critérios que mais convence produtores isso é que a gaiola de gestação coletiva melhora a ambientação e a produtividade daquelas fêmeas. Verificou-se que elas interagindo, fazendo com que elas tenham aquele arraçoamento dentro a gente vai ver um vídeo, dentro de um compartimento onde libera por fêmea o controle de ração, isso melhora o controle da ração também, dá menos mão de obra para aquele suinocultor. Tem um passo importante na transição do atual sistema em conjunto com as principais agroindústrias. Tempo e dinheiro para fazer essa implantação. Não é simplesmente chegar dentro de um pequeno curto espaço de tempo, derrubar a forma como foi construído em 30 anos, preconizado pela academia e pelas instituições de pesquisas, e em um semestre ou um ano tentar implantar um sistema totalmente novo que ainda não tem os dados totalmente confiáveis ou mensurados para determinar essa transição. Em março de 2016 foi lançada essa cartilha, também está disponível, pode ser baixada no site da ABCS ou da CNA. Essas são algumas fotos das palestras, aqui inclusive eu acho que é o Yuri Pinheiro, que é o presidente da comissão lá de aves e suínos. Os produtores participaram o interesse, a participação foi muito grande, surpreendeu inclusive os organizadores da ABCS. Essa aqui é um outro vídeo também, do professor Francisco. No outro segmento, que seria da avicultura, a parceria e as ações são feitas em conjunto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a BPA, que é a que representa, principalmente essa parte a indústria de suínos e aves. Eles também publicaram desde 2008, um protocolo de bem-estar para frangos e perus, então princípios e critérios para avaliação, e isso aqui é muito importante. Então, dentro dos princípios, ter os critérios e as medidas que podem ser realizadas em cada granja, em cada local, para quê? Para as pessoas que estão no dia a dia trabalhando com os animais possam verificar o que há de errado e o que pode ser mudado. Então, vamos supor, por exemplo, um critério muito importante nas aves, que seria o bom alojamento, ou seja, o conforto do ambiente, conforto térmico e a facilidade seria um critério de bem-estar, e as medidas que podem ser realizadas. As condições de plumagem, limpeza, a qualidade da cama, poeira do ambiente, se as aves estão ofegando, se as aves estão em amontoados, ou seja, podem estar com frio, se elas estão com densidade de alojamento. Então, esses são critérios que poderiam ser verificados no dia a dia. Se eu verificar qualquer um deles, pode ser um problema de bem-estar relacionado, por exemplo, no que eu falei, no conforto térmico dos animais. Também está disponível, pode ser baixado, é um documento público, está no site da BPA, e pode ser disponibilizado pela gente. Aqui teria um outro exemplo. Dentro do sistema CNA em si, junto com o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, há publicações também de inúmeros materiais focados, então, a qualificação na suinicultura, capacitação na suinicultura, bem-estar, boas práticas agropecuárias em bovino de corte, recomendações sobre o bem-estar animal para o setor da avicultura e demais da suinicultura, em Senar Santa Catarina, que é um dos principais estados produtores. Educador do Senar ensina a arte do bem-estar animal. Na avicultura, Mato Grosso, manejo e ordenha correta são essenciais para a produção de qualidade.
Então, é apenas para demonstrar para vocês que é um tema que está recorrente, é um tema que é abordado tanto pela CNA, pelo sistema CNA que engloba o Senar, e que é levado ao produtor para tentar mostrar para eles que trabalhar com o bem-estar animal dentro das medidas que são preconizadas para produtividade, para mostrar para ele que aquilo tem um ganho econômico, são aceitas e praticadas. Qual foi a visão geral do setor produtivo que a gente levou, então, nesse evento que a gente fez junto com os diplomatas? Os consumidores, então, cada vez mais preocupados com esse tema da produção, o setor produtivo demandando um número cada vez maior de regulamentações, como a gente pôde observar. O produtor rural, o que ele precisa, né? O que a gente mais escuta de retorno deles, tanto essas capacitações, essas cartilhas, é prazo. Então, eu não posso chegar, como falei para vocês, e exigir isso, uma mudança de 1 ano, 2 anos. E um financiamento para botar abaixo um sistema que antes foi preconizado pela academia e pela pesquisa, para agora mudar para um outro sistema que é completamente diferente. A evolução tecnológica do setor vem acontecendo com a adoção de novas tecnologias que visam o bem-estar. Ou seja, a gente está integrado com essa parte, com essa onda, né, mundial ou até do consumidor brasileiro. Então, o bem-estar animal seria uma característica individual do animal e não algo proporcionado ao animal pelo homem. Ou seja, seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao ambiente. Eu tenho que realmente saber aquilo por espécie. Eu acho que quem trabalha com animais selvagens aqui pode dizer mais ainda, né? Ou seja, aves, mamíferos, anfíbios, enfim, cada um tem um comportamento, uma temperatura, algo que é dele, que não sou eu que vou proporcionar a ele. Eu vou ter que simplesmente permitir com que ele, para se aproximar de mim, ou no internamento, ou em qualquer outra situação, na criação, enfim, tem criações de jacaré para abate, eu vou ter que respeitar aquilo que está intrínseco a ele. Eu não posso forçar com que ele tenha. É isso que essa frase quer dizer. E aí, 2 pontos muito importantes que a gente tenta levar para o debate sério, o debate científico, como nós estamos aqui, de profissionais que estão ligados a esse ramo. Que a ausência de bem-estar animal não pode ser confundida com crueldade animal. Então, crueldade animal é uma coisa bem diferente, ou seja, você deixar com fome, você torturar animal, você... O Conselho Federal aí tem inúmeras normativas, uma das inclusive, acho que deve fazer uns 10 anos mais ou menos, proibindo caudectomia e da orelha, esqueci o nome agora, conchectomia, não é isso? Acho que conchectomia. Então, isso é o tipo de procedimento, apesar de ser usado anestésico, etc., é um procedimento entendido como desnecessário, estético, utilizado do ser humano. E isso não foi uma demanda da veterinária, isso foi uma demanda da sociedade em relação a isso, né? E é a mesma coisa que o setor produtivo espera disso, se adaptar a uma demanda da sociedade. Então, a humanização dos animais deve ser evitada, por aquilo que eu já expliquei, ou seja, até que ponto nós sabemos o quanto um animal sente de estresse, frustração. Eu sei que ele sente fome, eu sei que ele sente sede, claro, porque são parâmetros que eu consigo verificar, inclusive na perda de peso, de produtividade, etc. Agora, quanto um animal se sente feliz ou triste? Quem sabe, como eu falei, o cachorro ou o gato que convive conosco todo dia dentro de casa, às vezes a gente sabe, às vezes não. Quando a gente chega em casa está feliz, quando a gente sai fica triste, enfim. São critérios que eu consigo verificar nos animais de estimação. Ainda faltam pesquisas científicas que atentem à viabilidade econômica dessas medidas. Então, feita essa análise científica, nós vamos conseguir fazer com que o setor se adapte. No Brasil, as pesquisas sobre bem-estar animal são recentes, mas os avanços já são notáveis. E vem ganhando visibilidade devido principalmente a essa exigência de outros países, que muitas vezes são incoerentes com o próprio sistema de produção que eles têm dentro deles. Como eu falei, o exemplo do gado de leite na Europa. E aí, uma das coisas que mais ganham repercussão são os casos pontuais, né? Então, vocês devem ter acompanhado, virou um caminhão de suínos no Rodoanel em São Paulo. Foi aquela repercussão, aquilo chama-se acidente. Acidente é acidente. Nós todos aqui estamos sujeitos a um acidente saindo daqui. Eu de moto, por exemplo, imagina, quanto mais eu estou sujeito a um acidente. E isso chama-se acidente. Virou o caminhão, morreu. O que as ONGs fizeram? Foram lá, fizeram o maior estardalhaço contra o transporte, que não tem bem-estar animal, que eles não têm treinamento, etc. Pegaram os suínos e levaram para um santuário. Vocês acompanharam isso? Levaram para um santuário. Só que eram suínos indo para o abate. Aqueles animais comiam quilos de rações por dia e estavam prontos para ser abatidos, ou seja, ele chegou no top da alimentação e do desenvolvimento dele.
Quando elas começaram a verificar, elas não tinham dinheiro para pagar a alimentação para aqueles animais começaram a passar fome, emagrecer e comer uns aos outros, de fome, é óbvio. Então, esse tipo de comportamento é inaceitável e isso vale para a cadeia de pets também, ou seja, animais de rua. A gente já fez vários estudos onde o animal solto na rua ele é mais saudável do que se for para dentro de um abrigo comunitário e pegar sinomose e parvovirose com os outros que estão lá dentro. Então, isso que a gente espera dos profissionais, é isso que o produtor espera dos profissionais. Ele não estuda como a gente, a parte da fisiologia, da anatomia, da nutrição desses animais para ter. Então, ele espera que a gente possa orientar e principalmente rebater questões que são ideológicas, como esse exemplo do acidente do rodoanel que eu citei para vocês. O que a gente falou para eles que a gente precisava deles lá fora para tentar sentar numa mesa com alguns critérios? É alertar, por exemplo, então a União Europeia já tentou por mais de uma vez incluir o tema bem-estar animal nas negociações da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Imagina, ela quer impor que os países que não cumprirem critérios onde ela se acha superior e ela tem as normativas, não poderiam fazer o comércio de proteína animal em relação a isso, ou seja, uma barreira não tarifária que fala, né? Preocupação dos consumidores e impacto da competitividade da indústria. Então, quanto esses consumidores estão dispostos a pagar por um ovo que demora mais tempo para ficar pronto, numa galinha que vai ficar solta ou que vai ter um acesso a um terreiro, e quem sabe esse ovo seja menor, quem sabe esse ovo tenha outra cor, quem sabe esse ovo tenha outro cheiro a hora que ele for quebrar na frigideira e ele não gosta do produto. Aí a gente defendeu que a OMC não pode, em momento nenhum, regular o comércio com base no bem-estar animal. Esse critério ainda é um critério que tem sido pouco palpável em relação a essas normativas, que a OMC se baseia. E a necessidade de cooperações técnicas com os países que nos questionam, ou seja, buscar a harmonização das ações, fazer com que eles venham ao Brasil, conheçam o nosso sistema de produção, para que não fiquem falando lá fora algo que eles não saibam. Um tema que o professor tocou agora, que já deixo só para vocês abrirem. Essa foi a primeira parte sobre bem-estar animal. A gente pode parar um pouco para vocês fazerem as perguntas agora, se tiver, ou tirar alguma dúvida. Essa questão, ou seja, eu pressiono pela ocupação. Então, você tem de um grupo lado do bem-estar animal, das ONGs ou dos defensores, e do outro grupo, o pessoal da sustentabilidade, da ecologia e etc. Né? Então, preconiza que se deixe mais reserva legal, mais APP, conservação da natureza e etc. Então, como soltar 9 bilhões de frangos sem aumentar a área de produção, ou então como criar esses animais a pasto, defender uma carne a pasto, animais podem tomar sol, podem se expressar, podem pastar, não confiná-los, né? Então, você tem lado uma pressão de melhoria na produção, de efetividade para deixar mais áreas para preservação ambiental, e na outra do bem-estar animal, dizendo para a gente fazer com que aqueles animais se criem mais soltos, mais em contato com a natureza e etc. A gente tem casos, né? Então, como você pensa num universo desse da produção, como o professor mensurou, você tem casos pontuais. Então, não são defendidos ainda como uma política, por exemplo, uma Embrapa, uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde é uma coisa onde a gente se baseia muito, né? O setor produtivo se baseia muito para ver isso. Então, você tem casos pontuais, você tem projetos de manejo, como desenvolvido pelo professor, pela academia, em outros setores que, salvo engano, ganharam força em 10 anos para cá. 2005, 2007 para cá. E esses foram que foram levantando o tema e falando, olha, será que não é melhor criar as fêmeas, a gestação de suínos juntas, fazer o arraçoamento e etc. Só que um investimento daquele, num arraçoamento eletrônico, num comedor eletrônico, um animal onde ele tem um chip numa orelha ou pendurado no pescoço, onde ele pode abrir, é um investimento caríssimo. Né? Então, esse não é a realidade da suinicultura brasileira. Se a gente percorrer o estado de Santa Catarina, no interior, por exemplo, onde é o maior produtor, você ainda tem granjas onde é o produtor e a família dele que criam os animais. Né? Porteirinha de madeira com alta produtividade, um sistema de integração ou independente, onde ele recebe uma ração extremamente balanceada, ele tem parâmetros para atingir, ele mensura os parâmetros, mas a ideia dele ainda naquele sistema de produção, de falar assim, chega aqui ó, e vai demolir todas as suas células de gestação agora. Porque aquelas fêmeas ali, elas estão no período de gestação. Depois disso ainda, a parte da gaiola durante a amamentação, ainda não se tem uma pesquisa em relação a isso. E é bastante batido em cima dessa questão, onde você deixa a fêmea, às vezes, presa, né, na gaiola e os suínos dentro do escamoteador com acesso aos tetos dela para mamar. Por quê? Porque a fêmea deita em cima dos suínos.
Então, se ele hoje tem, acho que em média, quantos leitões por porca? Mais de 20 nascem, né? 18, 20... As grandes matrizes, chega na produção 18 leitões. 18 leitões por porca. Se a gente fizer acompanhamento, isso há 15, 20 anos atrás, eram 9, 10, dobrou o número de leitões por porca, pela genética, pelo investimento, pela pesquisa. Para você chegar e ela deitar em cima dos leitões e matar todos, e aí? Qual o bem-estar dos leitões? Que eu não cuidei deles, por exemplo. Pode ser um caso de negligência, desinformação, imprudência, imperícia, isso aí eu sei por causa do nosso código de ética. O veterinário tem tanta coisa lá que nos cabe para ser encaixado nisso. Mas é justamente essa desinformação que a gente está procurando sanar em relação a eles, com esses cursos, levando para eles esse critério. Ou seja, aí, se ele não quer fazer, não tem como obrigar ele a fazer. Porque quem vai tomar o crédito junto ao banco é ele, quem vai acompanhar a obra vai ser ele, quem vai ficar um tempo sem produzir vai ser ele. Porque eu não vou poder alojar animais enquanto estiver em obras. Né? Então, pensa numa indústria parada. Se você tiver uma lanchonete ou qualquer outra coisa, eu estou deixando de ganhar e estou tendo que pagar as contas, porque aquilo vai vencer do mesmo jeito. Então, eu vou parar a minha atividade. Você vê a dificuldade da gente convencer o produtor, por exemplo, a telar galpão californiano, que é o galpão antigo, por causa de influenza aviária. E aí eu chegar para ele no dia seguinte e falar, agora você vai ter que pegar os animais de corte ou poedeira e deixar sair para fora do galpão. Porque esse é outro quesito, né, que a professora muito bem abordou. Ou seja, tem aves migratórias, a gente viu os casos dos Estados Unidos, eles gastaram bilhões de dólares, que a gente nem nos melhores sonhos a gente teria nos fundos de defesa agropecuária do Brasil para enfrentar uma crise como os Estados Unidos enfrentou na avicultura em relação à influenza aviária. Né? Então, quando a gente tem aí esses fundos Beth, Moore, Gordon, etc., Bill Gates, quando eles vêm para o Brasil em parte de conservação, bem-estar animal, porque esses são temas que eles adoram investir dinheiro. Agora eu falo assim, ó, vamos fazer o bem-estar animal então. Vocês vão certificar as propriedades para brucelose e tuberculose. Vocês pagam o exame, vocês pagam os produtores, vocês pagam os veterinários, vocês pagam o antígeno, não querem. Isso eles não querem, porque isso não dá, isso vai aumentar a nossa produtividade, não vai barrar a nossa produtividade. Entendeu? Então esse tipo eu chego lá num produtor e falo assim, ó, você tem que parar de produzir, vamos conservar isso aqui de mata, você não precisa abrir mais área, vamos investir. Então beleza, então compra um reprodutor para ele, vamos fazer inseminação artificial, trazer sêmen selecionado de uma BS Spec Plan, de qualquer outra aí, central de inseminação e fazer um programa de melhoramento genético e sanidade para ele, que ele vai produzir mais e não vai precisar abrir mais área, te garanto. Isso eles não querem. Nenhum projeto deles preconiza sanidade animal, nenhum. Isso, e muito menos nutrição e genética, que é o tripé que a gente defende para os produtores. Sustentabilidade na cabeça deles é simplesmente conservação do meio ambiente ou então colocar alguma coisa em relação ao bem-estar animal que possa mudar o que a gente está fazendo hoje para produzir. Você gasta quanto para... estima-se que você gasta R$1, R$1,50 por animal para engorda a pasto, para criação a pasto. Quando o bicho vai ganhar lá seus 400 a 600 gramas por dia, claro, vai terminar acima de 30 meses. Aí se você quiser fazer alguma coisa, você tem que suplementar para baixar esses 30 meses. Imagina, são mais de 2 anos para entregar um produto que você está investindo, lá parado com a terra, que tem um custo de oportunidade, poderia ser uma plantação de soja, etc. Mas você vai entregar o animal. Eles gastam de R$8 a R$9 por dia no animal confinado, que engorda, claro, 1,5 kg, 1,6 kg, muito mais, é terminado com 17, 18 meses e é vendido. Agora, confinado. Por que ninguém fala do bicho confinado? Nos Estados Unidos, na Europa. Uma coisa que me impressiona muito nessa parte, porque eu fico mais na parte burocrática, claro, às vezes eu tenho oportunidade de ir para fazenda, que é o que eu gosto muito, antes da CNA eu ia mais, assim. Quando a gente vê esses números do PIB, produção, que estão entrando lá assim, a gente fala, não, isso aí são números extraordinários. Não, tem gente produzindo isso lá, tem gente entregando e exportando. Aí você vai numa fazenda de soja, você vai numa produção de bovino, aqueles bilhões de toneladas, milhões de dólares comercializados, tem gente lá todo dia acordando 5 horas da manhã e dormindo meia-noite produzindo aqueles bichos. E cuidando, porque aquilo ali é a vida dele, é a indústria dele, é a produção dele, é o ganha-pão dele. Então, faltou luz. Outra coisa, por exemplo, de bem-estar animal que se discute lá assim, dá um pico de luz na Celeste, em Santa Catarina, desliga os aquecedores dos aviários, morre tudo. É culpa do produtor? Ele perdeu o investimento dele ainda. Isso é um acidente. Quem paga? Quebrou aquela Diplomata no Paraná. Lembra dessa? Então, a Diplomata era uma fábrica de ração. Até de uns deputados do Paraná lá, nem vou citar aí, um dos que mais deve para a Previdência, as coisas, e é a favor da reforma da Previdência.
quebrou, fez lá a recuperação judicial, só que na época estava tudo pronto para entrega da ração. Os caminhões não foram. Todos os pintinhos alojados. O que eles tiveram que fazer? Matar todos os pintinhos. Aí iam lá as ONGs, filmavam, porque eles tinham que pegar os pintinhos e jogar fora. Não tem o que fazer. Eles iam fazer o quê com os pintinhos se não entregaram as rações? Só que o setor é o que paga. É o avicultor que sai de mal. É o suinocultor que sai de mal. Quando fatores, às vezes, da cadeia impactam diretamente nele. Você acha que ele estava gostando de fazer aquilo lá tudo, de entregar, não entregar os animais, perder o investimento? Mais algum... Hã? Não, a solução é essa. A solução é nós, como profissionais, irmos atrás no campo, orientar eles, defender a nossa pecuária, porque nós produzimos muito bem, porque nós temos, sim, bem-estar animal. E isso é um quesito intrínseco do produtor, pode ser melhorado, e é o que eu digo, acho que uma das cadeias que mais a gente tem que evoluir é a da bovinocultura de corte, porque é aquele estigma de que peão tem que ser bruto, tem que bater, tem que quebrar paulada, tem que laçar, tem que derrubar, quando isso não é uma coisa que seja útil para a produção. Então, essa parte demora um tempo de conscientização. E olha que eu não gosto de falar esse negócio assim, educação é a saída, porque quando a gente joga esse problema para uma coisa muito grande, ou ele não é solucionado, ele vai demorar muito tempo. Mas nesse quesito, a gente foca justamente nisso, para mostrar que eles melhoram os índices produtivos se eles cuidarem bem dos animais deles, né? Então, eu vou ter que fazer instalação de um aquecedor ou de um ar-condicionado lá para esfriar mais meu galpão. Vai custar tanto, mas fazer com que a assistência técnica, a extensão rural chegue para ele e mostre que aquilo vale a pena.